Bom, vamos lá. Recentemente, no dia 30, Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, chegou a postar um vídeo sobre a retrospectiva do ano 2023. Parece que é uma tradição que ele tem no canal dele. Eu não sou muito de assistir o canal do Felipe, já faz alguns anos, mas aparentemente ele posta um vídeo sobre a retrospectiva do canal há muito tempo. Algumas pessoas no Twitter e na internet estão criticando o Castanhari por conta dessa retrospectiva dele, falando que tiveram alguns pontos de melhoria e também em alguns momentos até algumas acusações um pouco mais sérias. Um dos primeiros pontos seria sobre a crítica da política que algumas pessoas estão falando que faltou no vídeo do Castanhari. Em vez de elaborar muito nesse assunto, eu vou deixar um breve resumo de um vídeo que fala detalhadamente sobre isso. Caso você queira ver o vídeo, eu vou deixar os créditos aqui na tela. O Castanhari lançou a retrospectiva 2023 e tteve muita coisa que me chamou a atenção, como por exemplo, em 2 minutos e 14, que foi sobre os incêndios em Manaus e o alagamento no sul. Em Manaus ninguém apagou o incêndio, enquanto no sul a chuva alaga o pavimento. Só que é esquisito porque ele não citou o nome de ninguém, ele não falou do presidente, ele não culpou, não zoou ninguém. E eu logo lembrei da retrospectiva de 2021. No minuto 3 e 28 ele fala das queimadas, ele coloca o presidente ali. Andando de motoca, ele ignora a falta de chuva, o fim da nossa flora. Ele separou um trecho do vídeo dele só pra falar do presidente e colocar a culpa nas queimadas, mas esse ano não teve isso, esse ano ele não culpou o presidente. O que será que aconteceu? Por que em um ano é culpa do presidente e no outro ano não é? Enfim, fica a dúvida aí. E bom, com isso eu resolvi ver os vídeos antigos, mas antes de ir pros vídeos antigos, eu gostaria de mostrar isso aqui. Na retrospectiva de 2022, no minuto 1 e 49, ele coloca o Lula sendo representado todo bonito, todo maneiro, não tem crítica nenhuma. Lula é presidente. Basicamente o ponto é que o Felipe, ele não criticou a política nesse ano, sendo que aparentemente é uma tradição dele criticar a política todos os anos que ele faz a retrospectiva no canal dele. Esse ano não teve muito comentário sobre a política sequer qualquer um, e algumas pessoas têm acusado e dito que o Felipe não comentou sobre isso por ter algum tipo de afiliação ao Lula, por conta de uma foto que ele tem fazendo L com o Lula. Eu não vou entrar muito nesse ponto porque política não é um assunto que eu entendo, nem um assunto que eu gosto, mas eu acredito pessoalmente de que a partir do momento que você critica um lado, você também tem que ser justo e criticar o outro, mesmo que seja o lado que você apoia, mesmo sendo um político, uma celebridade, uma empresa que você apoia. Como por exemplo, eu sou muito fã da série Assassin's Creed e Watch Dogs, porém eu tenho que ser ciente e conseguir criticar a empresa nos momentos que ela erra. A Ubisoft é muito conhecida pelo Assassin's Creed por outros jogos que eles fizeram, mas também ela é muito conhecida por causa da quantidade de bugs que eles deixam nos jogos deles. Bugs com uma quantidade muito acima do esperado para uma empresa do tamanho da Ubisoft e com o currículo deles. E mesmo sendo fã da Ubisoft, eu tenho que admitir que nem todos os jogos deles saem com a qualidade que deveria ou que a gente espera. Para mim, o Assassin's Creed morreu no Unity. E depois só tiveram outros Assassin's Creed que nem se parecem com Assassin's Creed, só é um jogo temático de alguma época, porém eles colocam os assassinos ali para conseguir colocar o nome do Assassin's Creed estampado para aparecer no banner do jogo. E acredito eu que isso vale também para qualquer outro tipo de coisa. Eu gosto muito do YouTube como uma plataforma, mas o YouTube tem os seus pontos de melhoria. Eu posso gostar do Lula, gostar do Bolsonaro, gostar do Temer, da Dilma, do presidente que seja, mas eu tenho que saber criticar os pontos negativos das coisas que eles fazem, mas não porque eu torço para o outro lado, mas simplesmente esperando de que eles entendam o ponto de crítica construtiva para eles melhorarem no trabalho deles. Eu critico a Ubisoft duramente por conta dos erros dele, por conta da repetitividade e a receita pronta que eles têm nos jogos deles, exatamente porque eu quero que eles façam jogos bons, e eu acredito que o mesmo deva servir para políticos. Outro ponto que estourou bastante, que as pessoas têm comentado muito na internet, é por conta da Taylor Swift. Para quem não sabe, em novembro a Taylor estava fazendo uma tour pelo Brasil, porém acabou que ocorreu uma tragédia da morte de uma fã dela no show do Rio de Janeiro. Nesse show do Rio de Janeiro, a Ana faleceu por conta da exaustão, por conta não só do clima, mas também por conta da organização do show. E as pessoas criticaram duramente a Taylor Swift por não falar nada sobre o assunto, por não de alguma forma ser responsável também, porque se ela era a celebridade, uma pessoa bilionária, ela também tem que ter responsabilidade, tem que estar ciente no que acontece no show dela e na organização. A empresa
que era responsável pela organização do local, também é responsável. Porém, por muito tempo, algumas pessoas só queriam algum tipo de resposta ao posicionamento da Taylor. O Felipe Castanhari colocou isso no vídeo como algo bem de mau gosto, eu diria. Ele colocou a Taylor fantasiada de morte, fazendo algum tipo de analogia ou dando a entender de que ela foi responsável pela morte da Ana. A Taylor sendo responsável ou não, colocar somente isso sobre uma morte num vídeo sobre a retrospectiva do ano não pareceu muito de bom tom. Tanto tem gente criticando o Felipe por isso, mas também tem gente achando engraçado, porque ele tá, de certa forma, culpando a Taylor, mas ao mesmo tempo também tem gente falando que é só uma piada. E por último, mas não menos importante, algo que eu cheguei a tratar aqui no canal. A Choquei recentemente foi responsável pela morte de uma pessoa, da Jéssica, por conta de uma fake news que eles espalharam. Não só a Choquei, mas também outras páginas de fofocas da internet. O Castanhari não chegou a mencionar a morte da Jéssica em momento algum no vídeo de retrospectiva dele. Porém, ele chegou a fazer uma homenagem ao PC Siqueira no mural no final do vídeo. Vocês sabem a minha opinião sobre a morte do PC Siqueira, eu já postei um vídeo recentemente sobre isso e também sabem a minha opinião sobre a morte da Jéssica e como que isso poderia ter sido evitado pela Choquei e por outras páginas de fofoca também. Porém, muita gente na internet tem feito uma certa comparação, falando que o Felipe não conseguiu colocar a morte da Jéssica, mas conseguiu colocar a morte do PC Siqueira. Pessoalmente, olhando a foto do mural no final do vídeo e essas caricaturas de pessoas que faleceram esse ano, parece muito de que o Felipe estava mais tratando sobre a morte de famosos ou pessoas influentes na internet. Porém, não foi esse o motivo que ele deu, porque se ele simplesmente falasse, ele viesse a público explicando de que eu não coloquei a morte da Jéssica porque a Jéssica não era uma pessoa famosa, ela vivia no anonimato dela e por respeito a ela eu prefiro respeitar o anonimato dela. Porém, não foi esse o caso. Muita gente tem comparado por conta da resposta que ele deu a dois comentários. Um comentário perguntando sobre o PC Siqueira e ele falando que deu um jeito pra conseguir colocar. Porém, quando perguntam sobre a morte da Jéssica, ele simplesmente fala que não deu tempo. Depois disso, muita gente começou a comparar também a retrospectiva dele com a do Lucas Inutilismo. Porém, não acho que seja uma retrospectiva válida pra comparação, porque o Felipe retratou mais a retrospectiva como algo geral de vários assuntos que aconteceram no ano. O Lucas tratou mais como um musical. Ele fez retrospectivas e covers de músicas. Não foram duas retrospectivas ao mesmo tema. O fato é que, depois de toda essa polêmica na internet antes da virada do ano, o Felipe postou no Instagram dele, teoricamente porque eu não consegui achar esses prints nos stories dele, provavelmente porque já passou um tempo, mas encontrei prints no Twitter falando sobre isso, de que a resposta dele era a seguinte. Ele cita o ponto de que algumas pessoas têm falado que ele preferiu não falar sobre a Choquei por ele fazer parte da mesma agência, da mesma empresa que gerencia a Choquei, a Mind8. Porém, no mesmo texto ele também fala que ele não faz parte da Mind8 desde 2020. Mas algo que eu achei interessante, se esse print for realmente verdade, se isso for realmente um stories que o Felipe chegou a postar. Ele fala de que a equipe de animação entregou o vídeo pra ele no dia 23, e por isso ele não teve tempo pra fazer algum tipo de homenagem à morte da Jéssica. Mas algo que eu acho bem interessante é que se o vídeo foi entregue no dia 23 e ele não teve tempo pra conseguir fazer algum tipo de homenagem à Jéssica, como que ele teve tempo pra fazer algo sobre o PC Siqueira, sendo que o PC faleceu no dia 27? É um ponto que eu não vi muita gente entrando e questionando sobre isso. Aparentemente, ele teve tempo para conseguir colocar a morte do PC se o vídeo foi realmente entregue no dia 23. Então, pessoalmente, eu diria que é um pouco estranho ele conseguir ter tempo para editar o vídeo depois dele ser entregue, pedir para o pessoal da animação e o artista que fez a caricatura do PC conseguir colocar a foto do PC no mural, porém, ele não teve tempo para fazer algum tipo de posicionamento sobre a Jéssica, porque ele não estava muito presente nas redes sociais. No final do último story, ele fala sobre a morte da Jéssica e ele coloca até uma foto dela, dando a entender de que ele pede por justiça por conta do caso da Jéssica, porém, ainda assim, é levemente estranho, porque se você teve tempo para pedir para os seus editores e para os artistas, para a equipe da animação conseguir fazer essa homenagem para a morte do PC Siqueira, que foi no dia 27, como que eles não tiveram tempo de fazer algum tipo de homenagem sobre a morte da Jéssica? Ou você não estava ciente sobre o que aconteceu, que é o que você diz no seu story, ou você não teve tempo para conseguir colocar alguma coisa relacionada a Jéssica no vídeo, o que, de certa forma, acaba se contradizendo.
Talvez seja só a minha opinião, mas no meu ponto de vista, ele poderia muito bem ter tratado sobre isso também, porque se já é algo recorrente do canal, por que esse ano não ocorreu? Por que esse ano não teve uma palavra sobre algo que aconteceu? Mas é isso, essa é só a minha opinião.